Olá, que Deus abençoe a sua vida. Muita luz, muita paz para você e para a sua família. Está no ar o programa Nosso Tempo. E eu quero começar esse programa mostrando para você uma causa. A causa de uma pessoa que foi julgada, que foi decidida, após ela ter se apresentado com provas diante do tribunal divino. É isso que muitos têm feito e é isso que você também deve fazer. Boa noite, Pastor Caio, aqui comigo no nosso estúdio. E também, Pastor Caio, essa pessoa que tem uma causa na justiça ou uma causa considerada impossível, improvável, sem causa, sem solução, ela pode buscar ajuda, ela pode buscar auxílio também no tribunal de Deus. Boa noite, pastor Edilson. Exatamente. Basta você buscar esse justo juiz, como diz a palavra de Deus. Você que está aí agora nos acompanhando, você se sente uma pessoa completamente injustiçada. Então é com você que nós estamos falando, porque existe um Deus que de fato, de verdade, julga todas as causas e você pode ter certeza que com ele vai te trazer a vitória. Como aconteceu na vida dessa pessoa que você vai acompanhar. Eu participei de vários concursos. Eu gostava do glamour, das luzes, dos aplausos, mas quando eu descia do palco, eu lembrava de todo o sofrimento que eu vivi. Eu lembro que quando eu tinha 9 anos de idade, meu pai ele ia para uma determinada festa e ele me deixou na casa dessa amiga. Ela tinha um filho e ali alguém que era para cuidar de mim acabou abusando de mim. Quando o abuso terminou, eu percebi que dentro da minha cabeça criou uma confusão. E com o passar do tempo, eu percebi que dentro de mim, os meus pensamentos, os meus sentimentos, a minha forma de olhar as coisas mudou. Eu olhava para roupas das minhas irmãs e eu me via com aquelas roupas. Era um conflito dentro de mim, só que eu não havia nascido daquela forma. Na infância eu brincava de futebol, eu brincava com os outros garotos, eu não tinha aquele pensamento. E esse pensamento passou a existir depois do abuso. Então, quando eu completei 14 anos, eu já tinha chegado à idade da adolescência, então eu comecei a sentir desejos por outros meninos. Eu passei a ir para festa, eu passei a beber, eu passei a fumar, porque de alguma forma eu queria tentar mascarar a dor que havia dentro de mim. Então, quando eu completei 16 anos, mais uma vez influenciado pelas amizades, eu conheci algo que eu nunca imaginei que eu fosse fazer na minha vida. Inicialmente começou com elogios. Olha, o teu rosto é bonito, você tem um perfil. Então ali foi uma situação que aconteceu para mim me envolver na vida do transformismo. Inicialmente foi para ver como eu ficava e depois surgiu o convite de participar de concursos. Eu passei a me vestir de mulher e eu adquiri um personagem. E nesse personagem eu dei um nome para esse personagem, que foi Samantha. De dia eu era o Fabrício, aqui como vocês podem ver nas fotos, eu era o Fabrício. Só que quando chegava a noite, eu era a Samantha, aonde eu me transformava. E essa vida não era barata, era uma vida cara. Então eu trabalhava e todo o dinheiro que eu pegava era para comprar roupa, para mandar fazer vestido, comprar joias. E quando o meu trabalho ele não foi suficiente para suprir essa vida, eu passei a me prostituir. Então o dinheiro da prostituição também eu investia nessa vida. E quando eu me transformava para desfilar, eu comecei a ganhar dinheiro.
E com o dinheiro vinha os convites, eu passava a ir para as outras cidades, eu passei a ser muito conhecido. As pessoas, elas me elogiavam, elas me valorizavam, elas gostavam de estar perto de mim. Eu lembro que eu sentia uma dor na minha alma, eu sentia uma tristeza, eu não conseguia entender por que tudo aquilo havia acontecido comigo. Na verdade, eu me culpava, eu me sentia culpado. E com a culpa, muitas das vezes vinha a vontade de morrer. Eu tinha conquistado amizades, eu tinha conquistado dinheiro, eu tinha conquistado o concurso mais desejado, mas eu me sentia frustrado, porque faltava algo e eu não entendia o que era esse algo que faltava. Eu sentia esse vazio, essa dor na minha alma, essa tristeza dentro de mim. Eu me vi sozinho, eu me vi dentro de um quarto escuro, com depressão, com vontade de morrer, com vontade de me matar. E eu lembro que havia uma obreira da Igreja Universal que sempre me convidava, ela sempre me ligava, ela sempre mandava mensagem. E quantas vezes eu fui ignorante com essa obreira, quantas vezes eu tratei essa obreira mal. Então, eu lembrei do convite dessa obreira. Foi quando eu decidi vir até a igreja. Eu lembro que eu não tinha roupa masculina, as minhas roupas eram roupas femininas. E eu lembro que quando eu cheguei na igreja, os obreiros me trataram bem. Eu recebi um sorriso na porta da igreja. Eu me senti acolhido. Algo que me marcou foi que quando eu pisei os pés na igreja, eu senti paz. Ninguém me criticou, ninguém falou porque eu estava vestido daquela forma, ninguém me julgou, ninguém me olhou de forma diferente. Muito pelo contrário, ali eu vi o próprio Deus me recebendo naquele dia. Eu lembro que naquele dia eu entendi que o vazio que eu carregava dentro de mim, aquela dor, aquela frustração, aquela culpa, não era porque eu queria mudar de sexo ou eu queria ser a Samantha. Eu entendi que era a falta de Deus. Ali foi o meu contato com Deus. A minha oração a Deus foi: meu Deus, me ajuda. Eu quero mudar. Eu quero ser diferente. E ali Deus me abraçou. No dia seguinte, eu me batizei nas águas. E eu comecei a buscar, eu comecei a participar das reuniões de libertação, eu comecei a vir na sexta-feira, eu comecei a vir no domingo. Eu desfiz todos os contatos, eu troquei de número, as roupas, tudo que eu tinha, eu peguei e me desfiz. E um detalhe que eu quero deixar aqui claro: ninguém me falou para fazer isso. Ninguém me obrigou, ninguém disse que era para me fazer. Eu sabia que para minha vida mudar, eu precisava tomar uma decisão. Eu precisava mudar o rumo dela. E chegou a Fogueira Santa. Chegou a Fogueira Santa e ali eu vi uma oportunidade de entregar no altar tudo aquilo que havia dentro de mim. E dentro de mim havia um grito de justiça. Havia um grito na minha alma que clamava por justiça. Quando eu subi no altar naquele dia, o meu maior desejo era conhecer a Deus. Porque ali no altar eu coloquei a Samantha, eu coloquei a mágoa que havia do meu pai, eu coloquei a frustração de ter sido abusado, a mágoa de quem abusou de mim, daquela vida errada. E eu desci totalmente diferente, eu desci com paz dentro de mim, com alegria. Eu passei a buscar mais, eu passei a meditar na palavra de Deus. E eu lembro de um domingo pela manhã. Quando eu cheguei na igreja, eu falei para Deus: meu Deus, se não for hoje, se eu não receber o Teu Espírito hoje, eu não tenho motivo mais para viver nesse mundo. Porque somente o Teu Espírito vai me fazer permanecer. E ali, naquele dia, naquele domingo, naquela reunião pela manhã, eu entrei determinado em receber o Espírito Santo. E era como se eu tivesse ouvido na minha mente assim: só creia, só creia. E ali eu criei. Naquele momento eu criei e o Espírito Santo veio sobre a minha vida. Eu recebi a presença de Deus dentro de mim. Era como se eu tivesse voltado ao início, na minha infância. A minha mente ela foi transformada ao ponto de
Dentro de mim não havia mais desejo por homens, eu não me sentia mais atraído pelas coisas do mundo, eu não sentia mais vontade de me transformar, tudo dentro de mim se fez novo. Eu passei a enxergar as pessoas como elas eram. E eu queria a justiça completa de Deus na minha vida. Eu tinha o desejo e o sonho de construir uma família. Eu tinha isso dentro de mim. Foi quando eu conheci uma pessoa começou a frequentar a mesma igreja que eu, e eu comecei a observá-la. E eu lembro que quando eu fui falar para ela que gostava dela, ela me deu um não. E tempos depois, uma amiga próxima da gente chegou e comentou que ela também estava gostando de mim. Aí a gente começou a namorar, a gente começou a se conhecer, a gente começou a fazer a terapia junto, a gente começou a aprender mais ainda. E passando um tempo, eu pedi ela em casamento, a gente noivou. Esse daqui foi o dia que a gente casou no civil. E chegou o grande dia de a gente receber a bênção do altar, a bênção do próprio Deus para a nossa vida. E através desse casamento, Deus nos abençoou com uma princesa. Pode trazê-la aí, a esposa. Essa daqui é a Esther, é a linda do papai, é a Estherzinha, a minha princesinha. E Deus, ele abençoou a nossa família. O nosso casamento, né, é abençoado por Deus. Na nossa casa, a paz, a alegria. E como também a gente costuma falar, né, que lá no nosso lar é um pedacinho do céu. E hoje, para complementar com a chegada da Esther, né, ele é realmente um ótimo marido, um ótimo pai. Eu vejo realmente a transformação de Deus na vida dele. E ele me completa completamente. Houve a justiça de Deus na minha vida. Deus fez justiça. E hoje eu sou completo, realizado, feliz, sou uma nova pessoa. E o passado é como se nunca tivesse existido. O altar fez isso na minha vida. Inclusive, ainda hoje você pode participar dessa reunião de sexta-feira, reunião poderosa de libertação, onde nós temos feito a distribuição do sal, esse elemento consagrado que tem como objetivo fazer uma limpeza espiritual. No texto sagrado, o Senhor Jesus apresentou a água e a transformou em vinho. O sal foi lançado naquelas águas e até hoje as águas se tornaram saudáveis, elas eram amargas e a terra era estéril. Assim está a sua vida, assim está o seu casamento, assim está você no seu trabalho, as coisas não andam, não vão para frente e só o Deus, Criador dos céus e da terra, o justo juiz, pode te ajudar. Inclusive, nesse domingo, nós vamos convidar você, como você vê aqui nessa imagem ao fundo, o mal que se tornará em bem. Quantas são as pessoas que nesse momento estão enfrentam problemas? Você recebeu o diagnóstico de uma doença, você recebeu a notícia que o seu filho está envolvido em más companhias, você recebeu a notícia que o seu marido está envolvido com amante, a sua vida tem ido de mal a pior. E só Deus pode mudar isso, mas Ele não pode fazer nada sozinho sem a sua participação. Deus deu a essa pessoa, pastor Caio, uma coisa chamada livre-arbítrio, que é o poder de escolha. Olhe para mim, meu amigo, minha amiga. Só você pode decidir, só você pode escolher, só você pode mudar o rumo da sua vida. Depende de você. Eu queria que aparecesse aqui já, colocasse para a gente no vídeo, os horários de domingo, especialmente às 9 da manhã. Temos também às 7, às 18, mas nesse domingo às 9 horas, nós vamos ter o segundo domingo, o terceiro domingo da justiça. E nós queremos clamar por você que tem enfrentado o mal na sua vida e deseja que esse mal se converta em bem. Quantas pessoas, pastor Caio, que
enfrentavam o mal na sua vida. E esse mal mudou. Aquilo que, humanamente falando, veio para destruí-la, porque ela confiou em Deus, Deus mudou a sua condição. E é isso que vai acontecer na sua vida se você também, como essas pessoas que têm contado testemunhos, têm falado aquilo que Deus tem feito na vida dela, se você também tomar a atitude que elas tomaram, de estar buscando esse Deus, para que então o milagre ele venha acontecer na sua vida, para que aquele problema que hoje tem feito você chorar, tem roubado a tua paz, amanhã, através da fé, seja motivos de alegria, motivos de felicidade, porque é isso, pastor Edilson, que Deus ele faz e opera na vida de todas as pessoas que creem no poder dele. A sua maior dor, o seu maior problema, essa luta de hoje será o testemunho de amanhã. Você crê? Então venha participar nesse domingo. Caso você queira nos enviar o seu nome, nome da sua família para a oração, é o 99510250. Nós vamos estar orando por você no término dessa programação. Vamos ao intervalo que fala desse domingo e já voltamos. Na justiça dos homens, todo processo tem um dia para ser analisado. Você já percebeu que nenhuma causa é julgada sem que seja encaminhada ao juiz? Nada é decidido sem que o juiz, mediante as provas, defina a sua decisão. Se nos tribunais humanos uma prova é capaz de determinar uma sentença, no tribunal de Deus, o altar, não há causa que não seja julgada mediante a prova da fé. Por isso, cada domingo deste mês de julho será uma audiência diante do justo juiz, o único capaz de julgar toda e qualquer causa e fazer justiça através da fé. Neste domingo, 20 de julho, o terceiro domingo da justiça. Acesse universal.org/localizar. A nossa vida se resume nessas balas. Daqui a pouco eu vou explicar para o senhor. A minha vida sempre foi muito difícil, né? Meu pai, né, entrou nas drogas, começou a vender algumas coisas também dentro de casa. Então foi uma dificuldade muito grande, porque logo depois ele se acidentou, né, e ficou para mim sustentar a casa. Então seria eu, minha mãe, meu pai e mais 2 irmãs menores. Então, com todo sofrimento, tanta dor, né? Minha mãe já frequentava a igreja e me levou para a igreja. Aí eu conheci a Maria, né? A gente começou a namorar, se conhecer, onde se casamos, né? Eu não tinha muitas condições financeiras, eu trabalhava com meu pai na época. E aí a gente casou, acreditou que juntos ia crescer, ia estourar, ia isso. E aí fomos morar de aluguel nessa casa, né? Aqui. Conseguimos atrasar 3 meses de aluguel de R$250 naquela época. Cheio do Espírito Santo, os dois fazendo a obra e uma vida injusta, né? Aí atrasamos e aí o proprietário do imóvel pediu a casa. Pediu para a gente se retirar, arrumar outra casa. Então foi muito difícil. Era uma dificuldade tão grande que a gente até acostumou. A gente olhava para o bairro, todo mundo do bairro vive assim, então é normal isso daí, né? E a gente passando essa luta tão grande, mas com essa vida amarrada. Teve uma vez que eu fui evangelizar até, na época, e essa pessoa falou assim, não, mas você casou e qual é a diferença da sua vida para a minha? Eu tenho um carro, eu tenho uma moto, eu tenho isso, aquilo outro. Por que eu serviria o Deus que você serve? E essas balas aqui, o que tem a ver então com a sua história? Então, essas balas aqui foi onde tudo começou, né? Eu comecei a vender balas na rua, um dia vendia 50, outro vendia R$100, um dia que fazia R$150 era uma festa, uma alegria, né? Porque era muito difícil entrar dentro de um ônibus, que 90% era dentro do ônibus. Então a gente via aquela dificuldade. Teve uma vez, eu lembro até hoje, que comecei das 9 da manhã até umas
4 horas da tarde, tinha feito R$ 15. Então a dificuldade era muito grande mesmo, né? Então o rapaz da igreja me chamou, pai, vem para cá, vamos trabalhar aqui, no ramo imobiliário aqui. Então, e era assim, de manhã era ovo, no café da manhã, no almoço ovo e no jantar também ovo. O senhorzinho do carro do ovo já parava lá, seu Luiz, lembra até hoje, ó, quantas cartelas, vou deixar, ele já entrava já com 10 cartelas que era para pagar a semana, né? Só que assim, era fiado ainda. Aí eles deixavam os ovos para trabalhar, para a semana que vem acertar. Então era mesmo assim aquela luta, aquela dificuldade, né? Mas era ovo, de manhã, de tarde, de noite. Então não foi fácil. Passaram-se 12 anos de muita luta, 12 anos pagando aluguel, mesmo cheio do Espírito Santo, casado. Tinha vezes que ele falava, chegava em mim, né, feliz da vida, aí porque vendeu alguma coisa a mais, e aí ele falava, vai dar tudo certo. Aí cheguei a um ponto de, poxa Deus, sempre vai dar tudo certo, estou cansada de vai dar tudo certo e nada muda, nada acontece. E aquilo já estava me chateando já. Eu cheguei a um ponto de ficar muito chateada de falar, poxa, vai dar tudo certo, mas nunca dá certo. Mesmo dentro da igreja, porque querendo ou não, essa situação, né, ela atinge, né? Pô, eu tirei ela da casa dos pais dela, né, para dar uma vida melhor. E ficou uma vida pior, né? E agora não tem mais o pai dela. No caso, era eu e ela. Então a gente sabia o que fazer. Então, teve um dia, aí eu pedi para Deus, pedi uma casinha para ele simples, ele me deu essa casinha. Só que um dia choveu e aí começou a molhar tudo. E aí eu comecei, eu não estou acreditando nisso. Eu comecei a pegar baldes para tirar resto de fezes, xixi, e eu ficava desesperada. E vinha rato, passava assim, eu tinha que pegar minha filha, colocar em cima da cama. Então aquilo ali para mim foi o cúmulo, foi o fim, né? Quando ele chegou eu estava desesperada. E brava, porque, poxa, onde você colocou a gente? Olha a situação, poxa, servindo a Deus, né? Então aquilo ali foi uma revolta, né? A gente nem conseguiu dormir aquela noite tirando água e revoltado, né? Contra aquela situação. Poxa, não é justo, poxa, buscar um Deus tão grande, Deus tão poderoso e olha isso aqui, olha a situação dessa casa aqui. Então a gente foi por aí, vamos pensar, tem alguma coisa errada. E o erro não está em Deus, está na gente. Então a gente tem que tomar uma certa atitude, a gente tem que fazer algo para chamar a atenção de Deus. Aí veio a proposta da Fogueira Santa de Israel. A gente aproveitou essa oportunidade, né? Porque o altar, a gente via ali como se fosse ali o tribunal de Deus. A gente falou para Deus, ó Deus, se não acontecer, não é só eu que vou ficar envergonhado, não. O Senhor também. O Senhor vai ficar envergonhado, porque a gente serve o Senhor já tem um tempo. Olha a situação que a gente está. E eu vou fazer aqui a minha parte e a gente espera que o Senhor faça do Senhor também. Porque como é que o Senhor vai ser glorificado numa vida dessa? Não é melhor morrer. Né? Melhor morrer do que viver numa situação dessa. Então a revolta já ardia ali. A gente já tinha aquela força de falar com Deus. Né? Poxa, a gente tinha certeza, antes de colocar o sacrifício, nosso voto no altar, a gente já tinha certeza que Deus já respondeu. Porque a gente já desceu já diferente, né? Com a mente transformada, uma força assim que esse mundo desconhece, que a gente nunca teve, né? E onde as coisas começaram a acontecer. Primeiro, abriu a visão, onde Deus foi dando a sabedoria e entendimento que a gente ia fazer. Então as coisas foram acontecendo. Então eu fiz minha primeira locação, né? Peguei R$ 1.000, para quem ficava às vezes 8, 10 horas no dia para fazer 50, 100, que num dia eu fiz R$ 15 num dia, em pouco tempo eu fechei R$ 1.000. Falei, poxa, então Deus já começou a julgar a causa. Então a gente fechou outra. Aí fechamos R$ 10.000. Aí falei, poxa, então já tinha algumas contas para trás, então a gente pagou, né? A gente alugamos uma casa melhor, mas dessa vez não atrasamos aluguel. Então, depois aí do ramo em 3 anos, né, trabalhando nos imóveis, a gente conseguiu pagar, né, as contas, os débitos que tinha, as dívidas que acumulavam, né? E aí Deus foi, abençoou a gente, compramos nossa primeira casa e foi a casa. E aí veio a ideia, a gente vai ter que investir em outra casa para poder estar realocando essa, né? Inclusive, estamos vivendo ainda essa caminhada rumo à justiça de Deus, onde daqui a pouco, às 10h30,
Nós estaremos juntamente com o Bispo Renato, direto do Templo Maior, conectado para todo o Brasil através da CNT e das redes sociais. Você pode também acompanhar do seu smartphone, você pode acompanhar através do seu computador, porque uma vez que você, hoje, separar a sua Bíblia, pegue uma Bíblia aí que você tem na sua casa, deixe ela separada, prepare o seu canto de oração, prepare o seu quarto de guerra. Essa situação tem que mudar. Se depender da gente, se depender de Deus, vai mudar. Depende tão somente de você. Tá certo? Se você usar a sua fé e lutar, essa situação ela vai ser revertida. Não existe nada impossível para Deus. O Senhor estará, pastor Caio, nesse sábado, no jejum coletivo, o jejum das causas impossíveis. Por favor, fala para as pessoas os horários e o que ela pode fazer para chegar até essa reunião de poder. Nós convidamos você a estar conosco amanhã, às 7h30 da manhã. Também teremos reuniões às 10 horas e ao meio-dia. Você que tem sido aquela pessoa que você diz, pastor, eu já tentei de tudo, mas ainda esse problema continua de pé. Essa situação não muda. Então é com você mesmo que eu estou falando agora. Chegou a hora, o momento de você apelar para o jejum. Usar essa arma espiritual que a palavra de Deus nos ensina. E assim como Deus, ele trouxe o livramento para Daniel, que se encontrava em uma situação impossível, na cova dos leões, você pode ter certeza que esse mesmo Deus também vai trazer esse livramento para você. Nós temos a plena certeza disso. Prepare o seu copo com água. Chegamos ao final do nosso programa. Vamos unir a nossa fé juntamente com a Mary Martins. É momento de falar com Deus. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Ó meu Deus, meu Pai, meu Senhor, nós estamos na Tua presença, meu Pai, e quero pedir em favor de todos os trabalhadores, mulheres, homens, jovens que trabalham diariamente. Meu Pai, o esforço de cada pessoa seja reconhecido, que a Tua bênção esteja naquilo que eles façam, meu Pai. Dê a Tua direção, livra de todo mal, de acidentes, de doenças, que o Senhor venha abençoar o trabalho das mãos, da mente, venha guardar, meu Pai, que esta pessoa que trabalha, meu Pai, receba a Tua bênção em tudo que ela faça. Aqueles, meu Pai, que estão buscando um trabalho, ela é trabalhadora, mas está sem trabalho, dê a ela. Abre as portas, abençoa, meu Pai, que haja alegria em estar trabalhando, que esta pessoa não fique triste, amargurada. Livra, meu Pai, de todo abuso, que haja tranquilidade no trabalho, no ambiente, meu Pai, que ela trabalhe. Guarda e protege de todo e qualquer mal, pois eu entrego este trabalhador, esta trabalhadora nas Tuas mãos e declaro, receba a bênção de Deus, que esta água seja ungida e você receba a presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participemos da água com fé. Graças a Deus. Beba da água, sejam abençoados você e toda a sua família. Vamos estar nesse domingo em especial, às 9 horas da manhã, na Rua Padre Chagas, 3536, no centro de Guarapuava. Você e sua família estão convidados para essa reunião toda especial. Forte abraço e até lá.